Olá, queridos amigos, meu nome é Valéria e é uma alegria estar aqui com vocês em nosso querido podcast Jornada Poética. O livro é O Parnaso de Além Túmulo, o poeta é Augusto dos Anjos e a poesia intitula-se Ego Sum. A respeito do título de nossa poesia de hoje, a expressão já nos era conhecida, pois a tínhamos lido na passagem bíblica que consta em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, onde está dito que Moisés, subindo o Monte Sinai para colher os 10 mandamentos, teria ouvido as seguintes palavras: Ego sum qui sum, que na tradução latina significa literalmente eu sou quem sou, ou seja, aquele que não foi criado por outrem, Deus. Então, apenas ego sum significa eu sou. Essa expressão pode ter vários significados, a depender da vertente acadêmica que se queira seguir. Para o ramo da psicologia, ego sum significa reconhecimento da própria persona. Para a antropologia, pode significar percepção da própria existência dentro de uma sociedade. Ego sum, a um nível filosófico, pode significar a compreensão de que, dentro de toda essa impermanência, há valores permanentes, que a filosofia trata de perscrutar. No sentido religioso, pode significar a identificação da força criadora do universo, que não está, mas é. Ou, ego sum pode simplesmente significar alguém que está com vontade de falar de forma poética e em latim, que é o autor de uma poesia. A poesia é curtinha e inicia com frase que Moisés ouviu no Monte Sinai. Vamos à poesia. Eu sou quem sou. Extremamente injusto seria então se não vos declarasse, se vos mentisse, se mistificasse no anonimato, sendo eu o Augusto. Sou eu que com intelecto de arbusto jamais crie, e por mais que procurasse, quer com Darwin, com Haeckel, com Laplace, levantar-me do leito do Procusto. A poesia é pequena, mas eu escolho para nossa reflexão de hoje o que contém esta linda estrofe aqui, meus irmãos. Ouçam. Sou eu que a rota etérica transponho com a rapidez fantástica do sonho, inexprimível nas termologias. Está dizendo sobre faixas dimensionais de consciência, onde o éter cósmico contém, arquivado em si, tudo o que pensamos, fazemos e falamos, assim como também nos fala a respeito da velocidade do pensamento. Meu coração quer falar hoje sobre a frase que é a seguinte: com a rapidez fantástica do sonho. É essa frase aqui, meus irmãos, que é o foco de minhas reflexões, porque é frase muito poética e que está falando a respeito da velocidade do que emitimos sob a forma de pensamento. Eu peço que leiam a poesia depois na íntegra, pois ela tem a expressão, por exemplo, leito de Procusto, e se trata de lenda grega super interessante, meus irmãos, sobre um dono de estalagem e os leitos que ele alugava para os viajantes. Eu não vou contar tudo, né? Mas eu creio que Alfred Hitchcock, o diretor de filmes de suspense, tirou um pouco dessa lenda aí para criar o Bates Hotel, do filme Psicose. Eu só digo isso. Mas depois joguem lá no Google para ver o que rolou quando Teseu foi nesse hotel do Procusto, né? alugar um quarto. Tem também a expressão intelecto de arbusto, que é bem interessante, uma vez que Deus para Moisés se apresentou como um fogo estranho sobre um arbusto. Me fez pensar que talvez, apesar de toda a intelectualidade, Augusto dos Anjos estaria querendo falar sobre a falta de avanço de sua espiritualidade. Pois nem com Darwin, nem com Laplace, nem com Haeckel, todos naturalistas, o poeta diz que conseguiu expandir o seu olhar a respeito das leis divinas.
O seu Deus continua sendo um misterioso fogo num arbusto, e a vida terminaria com a morte, nada mais além disso. Mas voltando ao assunto pensamento, quando o filósofo René Descartes disse ao mundo a sua famosa frase: "Penso, logo existo", ele não estava somente querendo refletir sobre como chegar a uma verdade inquestionável, mas sim de maneira concisa nos lembrar sobre o fato de que o pensamento tem o poder de ser o passo inicial dos mais variados amálgamas materiais e espirituais do homem. Como espíritas, poderíamos dizer: penso, logo vibro, logo crio, logo vivencio. No livro Mecanismos da Mediunidade, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, ditado pelo espírito André Luiz, consta a seguinte passagem: o pensamento ou fluxo energético do campo espiritual se gradua nos mais diversos tipos de ondas, desde os raios super-ultra curtos, em que se exprimem as legiões angélicas, até as ondas curtas, médias e longas, em que se exterioriza a mente humana. Logo, essa afirmativa de André Luiz traz em si o entendimento de que o pensamento é ilimitado, livre e de intensa plasticidade. Sempre que pensamos, meus irmãos, criamos formas-pensamentos, ideoplastias, e influenciamos, por consequência, nossos centros de força, mais conhecido como chakras, bloqueando-os com energias densas, caso os pensamentos forem densos, ou os fazendo girar de maneira extremamente rápida e brilhante, aos olhos, claro, de quem tem mediunidade de evidência para ver, quando esses pensamentos são elevados. O pensamento é então ininterrupto, o pensamento então supera a velocidade da luz. No livro Ação e Reação, o espírito assistente chamado Silas e os espíritos de André Luiz e Hilário estão frente ao leito de uma enferma em determinada cena, observando as suas formas, pensamentos. Eu não vou contar o caso dessa enferma, mas sim a respeito da explicação que Silas dá a André Luiz a respeito do tema formas-pensamento. Ok, meus irmãos? Porque é isso que nos interessa. Silas diz assim: em verdade, estamos ainda longe de conhecer todo o poder criador e aglutinante encerrado no pensamento puro e simples, e em razão disso, tudo devemos fazer por libertar os entes humanos de todas as expressões perturbadoras da vida íntima. Tudo o que nos escravize à ignorância e à miséria, à preguiça e ao egoísmo, à crueldade e ao crime, é fortalecimento da treva contra a luz e do inferno contra o céu. A respeito do pensamento, Silas diz: volta inevitavelmente a nós mesmos, compelindo-nos a viver de maneira espontânea em sua onda de formas criadoras, que naturalmente se nos fixam no espírito quando alimentadas pelo combustível de nosso desejo ou de nossa atenção. Silas continua: daí a necessidade imperiosa de nos situarmos nos ideais mais nobres e nos propósitos mais puros da vida, porque energias atraem energias da mesma natureza, e quando estacionários na viciação ou na sombra, as forças mentais que exteriorizamos retornam ao nosso espírito, reanimadas e intensificadas pelos elementos que com elas se harmonizam. E depois de ligeira pausa, concluiu: eis porque, efetuada a supressão do corpo somático, no fenômeno vulgar da morte, a criatura desencarnada, movimentando-se num veículo mais plástico e influenciável, pode permanecer longo tempo sob o cativeiro de suas criações menos construtivas, detendo-se em largas faixas de sofrimento e ilusão com aqueles que lhe vivem os mesmos enganos e pesadelos. Meus irmãos, eu acho um primor essa passagem, porque Silas explica sobre a velocidade da forma pensamento, ele explica os conteúdos, o que os conteúdos acarretam como consequência,
E ainda diz por que o espírito, quando desencarna, fica como o nosso Augusto dos Anjos. Uma última coisa que eu queria falar para vocês é uma reflexão que Nício me passou. Eu estava perguntando em minha cabeça por que as pessoas agora estão dando mais valor à poesia. Nício, meus irmãos, para quem está começando a ouvir os podcasts hoje, né, e esse é o primeiro podcast, Nício é o coordenador espiritual desse trabalho do podcast e também ele auxilia na coordenação, junto a outros franciscanos, de meu grupo de trabalhos voluntários chamado Alegria é Servir, né? Então, Nício, eu perguntei para ele, estava na minha cabeça, né, pensando por que as pessoas estariam dando maior valor agora à poesia. Porque numa live que eu fiz nessa semana foi assim, a prece inicial foi poesia e o Parnaso de Além Túmulo foi citado várias vezes e em outras lives eu vi acontecer a mesma coisa. Aí Nício chegou para mim e disse assim: antes da pandemia era vergonhoso sentir e a poesia nos faz sentir a vida em todas as suas dores e alegrias. Em todas as suas dores e alegrias. O ser humano estava negando essa capacidade que é degrau necessário para compreender novas sensibilidades. Mas veio a pandemia e como a dor foi e é intensa, houve a busca pelo contraponto de tamanha brutalidade, que no caso sempre serão as artes. Em todos os períodos de guerra foram assim. Todas as vezes em que a brutalidade assolou o planeta, as artes, como pássaro gentil, repousaram nos corações das pessoas do planeta, lhes ofertando esperança, curando as feridas e reerguendo o ânimo para que, refeitas, seguissem em frente. Para terminar, deixo uma frase linda de Pascal Mencier a respeito do que é pensar. Pascal nos diz assim: pensar é a segunda coisa mais bonita. A mais bonita é a poesia. Se houvesse o pensamento poético e a poesia pensante, seria o paraíso. Eu penso que essa deva ser a linguagem dos mundos perfeitos, meus irmãos. Uma vibração que, quando emanada, fala de maneira incrivelmente bela sobre a perfeição de Deus. Meus irmãos, então, um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro poético.